Amados e queridos ouvintes, nessa oportunidade eu gostaria de falar sobre o tema pastoreando ovelhas ou entretendo bodes. Coloca aí um ponto de interrogação nesse tema. E nós temos como ponto base o capítulo 50 da expressão do verso 6 do livro do profeta Jeremias, que diz: o meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes, do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil. Queridos e amados ouvintes, dentre todos os ministérios concedidos por Deus ao homem, talvez o mais sublime seja o ministério pastoral, a arte de pastorear ovelhas. Afinal de contas, são seres eternos, são vidas, objetos do amor de Deus, razão pela qual o Senhor Jesus veio ao mundo. Mas eu diria que se é um ministério sublime, com certeza também é o de maior responsabilidade. Aliás, eu já disse, não é? Não são coisas, são almas eternas, são almas preciosíssimas, são almas que na eternidade ou irão para o céu ou irão para o inferno, dependendo, né, se essa ovelha era ovelha verdadeira e se ela foi obediente a Deus. Amados, infelizmente, nós sabemos que muitos entram nesse ministério pastoral, nesse ofício pastoral, muitas vezes sem compreender a sua elevada incumbência. Muitas vezes, muitos se aventuram nesse ministério, né, sem saber exatamente o que Deus espera dele, o que Deus espera que ele faça, que ele desenvolva, que tipo de obra Deus deseja que ele faça. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus requer que seus pastores cuidem muito bem do seu rebanho. Eu disse, são vidas pelas quais Jesus, o seu Filho amado, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Mas muitos, por interesses, por motivações escusas, não é? Acabam muitas vezes enveredando-se nesse ministério. Muitas vezes simplesmente para, digamos assim, por interesses financeiros. Porque na verdade Deus espera, meu querido, do pastor, daquela pessoa que ele convoca, que ele chama, que ele vocaciona para cuidar das suas ovelhas. Ele espera que esse pastor cuide dessas ovelhas, que mantenham sempre bem limpinha as suas lãs, né? Que proteja essas ovelhas, que guarde, que oriente, que ensine, que guie pelas águas tranquilas e assim por diante. É isso que Deus espera de um verdadeiro pastor, de um pastor de ovelhas. Mas nós sabemos que nem sempre é isso que realmente tem acontecido. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, verso 10, e é interessante que a Bíblia não diz que é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro, a avareza, não é? É que é a raiz de todos os males. Quantas são as pessoas que seguiam a Jesus com tanta fidelidade, mas que acabaram deixando-se levar pelas coisas materiais, pelo dinheiro, pela riqueza, pelos bens. Amados, infelizmente, dentre essas pessoas, dentre esses cristãos que têm sido vencidos pelo amor ao dinheiro, pela avareza, dentre eles estão muitos pastores, que muitas vezes, por medo de perder, às vezes, uma ovelha, determinado número de membros, não é? Porque aquele membro tem o dízimo alto, porque é um doutor, porque é uma pessoa importante ali naquela comunidade, na sua comunidade, na sua igreja que ele pastoreia, tem um dízimo elevado, uma oferta pompuda, generosa, não é? Que acaba proporcionando
indiretamente ao pastor assim um bom salário também, uma boa renda. E quantos são os pastores que muitas vezes, por causa disso, eles acabam fazendo vistas grossas, eles acabam permitindo que essas pessoas vivam no pecado, vivam como queiram, muitas vezes na prostituição, no adultério, no amaziamento, nos vícios, nas falcatruas, nas diversas formas de falcatruas, não é? Quantas vezes, meus amados, o pastor muitas vezes, ele sabe que aquelas ovelhas, ou aquela ovelha específica, deveria estar sendo corrigida, deveria estar sendo disciplinada, não é? Mas ele não tem coragem de fazer isso. Ele não tem coragem porque ele sabe que, ou corre-se o risco, talvez isso nem aconteceria, mas ele sabe que corre-se o risco muitas vezes, se ele disciplinar aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas, talvez aquela família saia da sua comunidade, deixando um vácuo financeiro. E muitas vezes, naquele momento, o amor ao dinheiro, conforme esse versículo que lemos, 1 Timóteo 6:10, acaba falando mais alto, e a pessoa se desculpa, dizendo, mas ninguém é perfeito mesmo, todo mundo é falho, e faz que não vê, ou então minimiza aquela situação daquela pessoa, o pecado daquela pessoa. Isso é muito grave. Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, quem sabe existem pastores que estão me ouvindo agora nessa mensagem. Se você é uma dessas pessoas que faz vistas grossas ao pecado na sua igreja, que tem medo de perder o dízimo dessa pessoa, você que tem medo de perder essa família, e essa família vive mandando na igreja, essa família manda e desmanda, ela tira e a coloca pastores, ela manipula a igreja. Então eu quero dizer uma coisa para você, então essa igreja, a sua igreja, não está sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Ela não está sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Você não está sendo um pastor fiel. Você não está sendo fiel à vocação que Deus te chamou. Eu quero que você saiba de uma coisa. É preciso você entender que Deus não se vende, que Deus não se deixa comprar. Se foi Deus que te chamou para o ministério pastoral, é Ele que vai te sustentar, meu querido. É Deus que te sustenta. Não é esta família, não. Não são os dízimos da igreja, não, meu querido. Deus, em última instância, Ele tem 1000 e outras maneiras diferentes de cuidar de você, de suprir as suas necessidades. Afinal de contas, Ele é Deus. Ele que te sustenta, querido pastor. Ele que supre cada uma das suas necessidades, inclusive das necessidades maiores que você tem. Seja ela financeira, seja ela espiritual, familiar, não importa. Não deixe o pecado campear solto na sua igreja, meu querido. Você sabe por que hoje existem tantas igrejas que antigamente era fogo puro, que antigamente havia unção, havia poder, era gostoso estar dentro delas, e hoje muitas vezes há uma frieza terrível, há uma formalidade terrível? É porque o pecado expulsou a presença de Deus dali, o pecado expulsou o Espírito Santo dali. Deus não habita onde o pecado voluntário campeia. Deus não habita onde o pecado voluntário comanda. Não, meu querido. Deus não habita, Deus não opera. Se o pecado voluntário entra por um lado, o Espírito Santo sai pelo outro. Eu estou frisando bem, pecados voluntários. O que é o pecado voluntário? É aquele pecado que a pessoa comete, é aquele pecado que ela sabe que está errada, é aquele pecado que você, que é o líder da igreja, está vendo que essa pessoa está cometendo, que você é consciente, mas você não faz nada. Evidentemente que dentro da igreja pode haver pessoas que estejam em pecado, às vezes um pecado oculto, às vezes você líder não está sabendo disso. Então isso não é um pecado voluntário, não é um pecado claro, mas Deus, quando é assim, pode ter certeza que não fica velho, não. Logo, logo, Deus
estará fazendo vir à tona esse pecado para ser tratado. Porque o pecado, ele tem que ser tratado. Amados, é sempre bom entender uma coisa. Deus ama o pecador, Deus ama o cristão, Deus ama os seus filhos, mas Deus não ama o pecado que eles cometem. Pecado para Deus é uma coisa terrível, é uma coisa insuportável, é uma coisa que Deus não está aceitando e nunca aceitou e jamais aceitará. Jamais Deus aceitará. Por isso, meu querido, eu quero que você saiba de uma coisa: o juízo virá sobre os pastores também. Não se venda, meu querido. Não se corrompa. Não se corrompa, não se venda. Esse versículo que nós lemos aqui, ó, o profeta Jeremias dizendo, olha, Deus dizendo através do profeta Jeremias: o meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores a fizeram errar e as deixaram desviar, não é? Ou seja, deixaram pender para o lado do pecado. Deixaram cometer pecados e não foram arguídas. E não foram tratadas. E como eu disse muitas vezes, por medo de perder as pessoas. Hoje, a grande maioria, muitas vezes, dos líderes, eles só pensam em números. Para eles, evidência de que Deus está abençoando o seu ministério é se o seu ministério estiver crescendo em números. Amado, eu quero dizer uma coisa para você nessa mensagem: nem sempre números significa bênção de Deus, significa sucesso, significa prosperidade. Muitas vezes está acrescentando-se cada vez mais os números, mas muitas vezes a qualidade está deixando a desejar. A qualidade espiritual. Eu concordo que nós, pastores, não temos a obrigação de obrigar ninguém a servir a Deus com fidelidade. Nós não temos a obrigação de obrigar ninguém a andar pelo caminho da santidade, a obedecer a palavra de Deus. Não, nós não temos essa obrigação, mas nós temos o dever de falar a verdade. Nós temos o dever de pregar a verdade. Jesus falou: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Nós não podemos fazer vistas grossas ao pecado. Volto a insistir, nós também seremos arguídos um dia do que fizemos em nosso pastorado. Deus um dia vai nos arguir. E eu pergunto, o que vamos dizer para Deus? Será que as nossas desculpas Deus as aceitará? Com certeza que não, meu querido. Com certeza que não. Então, pregue a palavra, pastor. Pregue a palavra de Deus como ela é. Prega a palavra de Deus do jeito que ela está na Bíblia. Prega na unção do Espírito Santo de Deus. Prega a verdade. Não tenha medo. Não deixe, não permita que certos membros manipulem a sua igreja. Se tiver que sair, que saia. Deus mandará outros. Deus sempre tem outros para colocar no lugar. Deixa Deus limpar a vinha. Deixa Deus limpar a vinha. Talvez seja isso que está atrapalhando a obra de crescer, meu querido. Porque aonde que o pecado voluntário campeia livre, não tem como Deus fazer a obra crescer. Não tem como. Se houver crescimento, é apenas numérico, será apenas um falso crescimento. Um crescimento que não vai trazer nenhum, digamos assim, um crescimento que não vai trazer nenhum fruto para o reino de Deus. Será um crescimento inútil, apenas aos olhos do homem, mas não para Deus. Não será acrescentado o reino de Deus. Não será acrescentado o reino de Deus. Afinal de contas, pastor, terminando essa mensagem, você está pastoreando ovelhas ou entretendo bodes? É o título dessa mensagem. Há muitos pastores que estão aí, na verdade, não é pastoreando ovelhas, é entretendo bodes. Pessoas que estão ali, que não são convertidas, que não querem nada com Deus, mas querem manipular e querem fazer o que querem e ainda querem ter regalia. E infelizmente, muitos desses
tem essa regalia. Por quê? Porque muitas vezes o pastor, o líder da igreja, o responsável, não tem coragem de tomar as atitudes pertinentes. Mas eu espero que você seja um verdadeiro pastor de ovelha e não um entretedor de bodes. Que Deus abençoe. Amém.